Oi, gente, pessoal, boa tarde. Infelizmente eu não pude estar aí. Desculpem, queria muito. Bom, hoje eu vim. Bom, primeiro como eu sou, né? Desculpa, gente, tô nervosa. Eu sou uma mulher trans, branca, atualmente com cabelo roxo, novidade para a maioria das pessoas, só acho que o Alex que viu eu assim. E eu uso uma blusinha que eu amo muito, que ela tem um cachorro astronauta, não vai dar para ver, mas vem escrito Vira Láctea. Eu acho ela maravilhosa, ela meio que me representa. E, bom, aqui é onde eu trabalho, né? Eu trabalho home office e com muito orgulho, né? Eu tenho minhas duas bandeiras ali e, né? Eu vou falar rapidinho, né? Como eu sou, né? O que nós vamos fazer e tudo mais. Bom, eu sou a Nicole, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. E o pessoal costuma falar que eu sou proativa e corajosa, mas meio que isso é. A verdade é que eu só gosto de desafio, né? Então, eu não vejo muito como proativa e corajosa. Eu vejo meio que sou incentivada por desafios. E uma coisa que, para mim, aspas gigantes, nunca foi um desafio, foi trabalhar na CT. A maioria das pessoas. Eu vou explicar. Explico melhor. Quando eu entrei na CT, ou melhor, quando eu coloquei o pé na entrevista, né? Quando eu me chamaram para fazer entrevista e tudo mais, foi a CT que me descobriu. Eu pensei, vou ter que falar que eu sou uma mulher trans, tal, meio que todo aquele medo. Mas na entrevista eu senti que era uma empresa diferente. Porque em nenhum momento houve alguma coisa que me deixasse desconfortável. Inclusive, até quando foi a entrevista técnica, né, que normalmente é uma entrevista mais chata, não. O que aconteceu foi uma entrevista simplesmente maravilhosa, era um bate-papo. E assim, era um bate-papo incrível, sabe? E como a Antônia disse, não teve aquelas perguntas, né, padrões, tipo, um exemplo lá, cite três virtudes e um defeito que você tem, por exemplo. Não tinha. Simplesmente não parecia que eu estava em uma entrevista e simplesmente parecia que eu estava conversando com uma colega, com dois colegas depois, e foi isso que aconteceu. E algumas curiosidades aleatórias sobre mim, né, após, né, eu entrei na CT, aí eu comecei minha carreira, aí eu meio que eu estava meio desanimada com a minha carreira por causa de tudo que vinha acontecendo, né, por questões LGBTs, e a CT trouxe isso de volta para mim, que foi amar programar. E eu posso dizer que eu amo Drupal também, então por isso que fico contando para todo mundo sobre Drupal. Amo jogar LOL, jogo mais do que o que eu deveria. Costumo criar sites aleatórios com assuntos aleatórios e depois eu removo eles, porque só para testar coisa nova. Tenho um site no ar atualmente e gosto de compartilhar conhecimento, por isso que eu estou aqui. Então, é basicamente isso. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver uma coisa que é complicada e avançada, complicada e básica ao mesmo tempo, porque eu tentei simplificar todo o processo. Bom, nós tivemos a palestra falando sobre mobile e sobre back-end, front-end. E então, o que nós veremos no momento de criar um site básico? Como pular algumas etapas de programação. Que para você poder criar um site, né, básico, você não precisaria, aspas, vamos dizer, estudar toda a lógica de programação e até pular a parte de você conhecer sobre banco de dados. Então, é isso que eu vou tentar pular para vocês. Então, nós vamos criar um servidor no próprio computador
de uma forma mais simples possível, só que bem funcional. Nós vamos criar um site em cima desse servidor. Depois, nós vamos alterar o tema desse site para ele poder ficar mais bonito. Então, meio que... E eu vou tentar fazer isso mexendo com o mínimo de código possível. Para ser aquele pontapé inicial, porque nós falamos também um pouco sobre acesso ao conhecimento. E assim, eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu privilégio aspas, né? Eu me assumi depois de terminar a minha faculdade. Então, o que acontece? Muitas pessoas trans, né, muitas pessoas LGBT não têm acesso a esse conhecimento, e então, por isso que eu estou tentando facilitar o máximo possível, ao ponto de você só com o computador ter um ponto inicial para criar um blog para você, criar um site para você, e se assim vocês, né, como eu, na época que eu ainda estava no armário, eu queria uma forma de ter um diário que ninguém conseguisse ver. Bom, um blog que fica no seu computador é tipo impossível de alguém ver se você não quiser, porque você desligou o computador, o servidor vai desligar e você consegue depois subir e criar o seu diário ali. Eu vou ensinar até como criar, aspas, um livro dentro do blog, do site, né? E como criar também tipos de conteúdos diferentes e coisas do tipo. Então, essa é a ideia. Ensinar o básico, aí você gostando do básico, aí dá para você avançar, e dá para avançar aos poucos, sabe? Você não precisa estudar um montão para dar o passo inicial, não. Você meio que dá o passo inicial e vai brincando com aquilo. Então, vamos lá. Bora pôr na mão na massa. Bom, eu vou voltar aos slides. E por que usar o Docker / Docksal? Principalmente porque ele vai pular boa parte do conhecimento que você teria que ter de banco de dados, servidor, essas coisas. Depois você pode estudar sobre isso, mas inicialmente ele já vai resolver assim 100% dos seus problemas. Então, eu vou entrar aqui no site. Então, é docksal.io, ok? E se você ver aqui em Install Docker, Docksal, ele fala para você escolher uma das opções. Você já tem para macOS, Linux e Windows. Mesmo que você use o Windows, ele vai ter todas as instruções de uma forma simples. Então, como habilitar o Linux dentro do seu Windows, sim, é possível. E fica muito bom, gente. Então, é uma função relativamente simples que você aplica. O site depois você vai chegar no próprio site da Microsoft. Praticamente você só precisa executar isso no seu terminal do Windows. Beleza? E ele ensina aqui também como fazer isso. Ok? Tá, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui algumas páginas. Instalando, né, o Windows pela própria Windows Store. Depois você vai baixar o Docker e instalar. O motivo que eu não vou fazer aqui presencialmente na frente de vocês é porque eu uso uma máquina Linux e no meu já está instalado. Mas é uma coisa bem simples também para todos os processos. Então, facilita bastante. Quem usa Linux é mais simples ainda e a pessoa provavelmente já vai estar acostumado com esse tipo de coisa. Ok. Então, instalamos o Docker usando o Docker. Qual é a vantagem de usar o Docker? É que eu posso simplesmente criar um projeto por completo. Aqui esse texto está meio desatualizado, né? Mas eu vou mostrar direto no terminal. O Docksal, ele se chama Fim no nosso terminal. Você iria fazer a mesma coisa no Windows. Abrir o terminal, que ensina naquele outro tutorial. Então eu vou entrar na pasta de aulas.
Eu vou colocar fim, project, create. Ok? Então, aí ele pergunta, qual é o nome do seu projeto? Vou colocar aqui, Pride. Aí ele já fala, aqui já está um pulo do gato, que eu amo. Ele já fala, você quer criar que tipo de projeto? Ele já lista várias tecnologias CMS para você. Então, mesmo que esse tutorial não sirva 100% para você no sentido de, não gostei do Drupal, beleza, nós temos outros como WordPress, Magento, Laravel, inclusive até outros de outras tecnologias, baseado em JavaScript e baseado em Go. Então, isso aqui já adianta pra caramba. No caso hoje, nós queremos Drupal. Então, eu vou colocar o número 1 e ele confirma, você quer isso, dá o caminho e sim, yes. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está indo lá na internet, ele baixa como se fosse uma máquina virtual para dentro do seu computador, ele vai baixar todo o código-fonte para o seu computador, também vai baixar um banco de dados meio que pré-definido e colocar no seu computador. Automagicamente, como eu costumo falar, ele já está configurando todo esse processo para você. Então ele vai pegar e falar assim, o banco de dados tem que ser assim, o servidor tem que ser assim, e o código que vai rodar em cima disso vai ser esse. Então toda aquela parte de back-end e meio que o front-end, ele já fez tudo sozinho para você. Entendeu? Então isso poupa muito tempo e faz com que você meio que pegue algo inicializado, vamos assim dizer, para começar a estudar. Aí ele falou, seu site está pronto. E qual é o seu site? Ele está funcionando atualmente só no meu computador. E ele vai falar assim, sua senha de admin, né, o seu login é admin e sua senha é essa. Não se preocupa que você pode criar um novo para você, tá? É só para você ter o primeiro acesso. Como ele já pegou um banco de dados pronto, ele gera isso randomicamente, essa senha. Então, eu vou abrir esse site, pride.docsal. E voilá, o site já está pronto. Então, assim, é muito rápido. E, tipo, você já pode começar a brincar de desenvolver de uma forma mais simples. Então, eu vou fazer o login. Ele me deu o login e senha. Então, o login, eu sei que é admin. Já fiz isso aqui milhares de vezes. A senha é sempre diversas letras. Vou copiar. Colar. E, nesse momento, ele vai alterar e vai adicionar essa barra aqui. Essa aqui é a barra de gerenciamento do seu site Drupal. O que essa barra lhe permite? Criar conteúdos, alterar a estrutura, alterar a aparência, adicionar ou remover módulos, alterar algumas configurações, adicionar ou remover pessoas e editores e coisas do tipo. Então, dá para você criar o site e dá para uma outra pessoa só criar artigos, por exemplo, caso você deseje. E aqui fica, tipo, erros que aconteceram no seu site, coisas do tipo. Então, aqui seria uma parte bem mais técnica, na parte de reports. Beleza. Então, nós temos o site dessa forma. Primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos brincar com a aparência dele, que eu acho bem legal brincar com a aparência das coisas. Atualmente, ele fala que, os temas instalados é esses. Então, atualmente está no esse daqui, é o tema padrão, e o tema administrativo é esse. Mas nós vamos focar nesse cara. Só que existe outros temas que ele já vem pré-definido, que ainda não estão instalados. Então, esse daqui ele estava como padrão até alguns meses atrás, na verdade. Então, eu vou alterar para ele. É muito difícil, sabe, gente? É só clicar aqui. Nesse momento, quando eu clicar para voltar para o site mudou por completo. Tipo, não tem nada a ver um com o outro.
Mas, Nick, eu quero colocar um outro tema, só existe esses dois? Não. Você pode vir aqui no drupal.org, vir em build, temas, e pesquisar pelo tema que você gosta mais. Então, tem muito, mas muito mesmo. Um que eu gosto bastante, que inclusive eu usei no meu próprio site, é o Bootstrap 5. Porque ele é bem mais atual, ele tem mais coisas que ele permite alterar. Então, eu acho ele muito top. Então, vou abrir ele aqui, Bootstrap 5. Ele vem toda a explicação de como é que funciona, o que vem dentro dele, algumas coisas, talvez para quem não está iniciando, quem está iniciando, um pouco mais complexa, mas a parte mais importante está aqui embaixo, que é as releases, que seriam os lançamentos. Então, aqui ele já fala, para você instalar, roda esse comando. Então, mesma coisa. Vou copiar esse comando, vim no meu terminal, e vou rodar ele. Fim, porque eu estou dentro lá do nosso container, né, da nossa máquina virtual, e instalar ele. Fim, Composer Require. Isso daqui tem algo que também foi dito na palestra, que é sobre gerenciamento de pacotes? Não, de bibliotecas. Então, o Composer é o gerenciamento de bibliotecas do PHP, que seria a linguagem de programação que nós estamos usando dessa forma, bem escondida. Eu não precisei falar de PHP até agora. Então, ele já terminou o processo e já está instalado. A única coisa que eu preciso fazer é vir aqui novamente em aparência e alterar ele. Então, aqui e clicar no mesmo botão. Voilà. Estamos agora com outro site bem diferente. Beleza. Mas, Nick, você disse que me ensinar a também modificar, né, os temas, criar tipos de conteúdo. Vamos criar conteúdo. Eu preciso criar aqui, clicar em conteúdo, eu vou criar um novo conteúdo, add content, vou criar um artigo e vou colocar aqui. Vou colocar Pride. E, gente, eu não tenho um texto grande. Vou pegar aqui na internet. Lorem Y. Lorem Y é um texto que nós usamos para... É uma técnica que nós usamos para gerar textos. Então, se eu vier aqui, só copiar isso aqui, ele já resolve para mim. O que está escrito? Esse daqui... Pera. Eu estou no lugar errado. Generate, parágrafo. Pronto. Pronto. Agora ele gerou um texto para mim. Então, vou copiar esse texto. E vamos colocar aqui. Tag. Vou colocar aqui Pride. Imagem, eu vou selecionar uma imagem. Gente, eu sou apaixonada por LOL, então eu vou colocar imagem de LOL, tá? Então, partida de LOL. Save. No momento que eu clico em Save, pronto, o artigo está publicado. Mas, Nick, ficou feio. Está um em cima do outro. Como é que eu faço para alterar isso? Bom, vamos lá. Nós vamos habilitar um módulo que eu acho bem legal, que ele permite você arrastar objetos. Assim, meio que você não precisa meio que conhecer de CSS, não precisa conhecer muito sobre estilização. Então, nós vamos em módulos, né, em Extend, e vamos procurar aqui por Layout Builder. Esse cara. Eu gosto de colocar esse outro junto porque ele ajuda também. Então, install. No momento que eu instalei o Layout Builder, ele já ficou disponível para todos os tipos de páginas que nós temos. Então,
eu vou vir em estrutura, porque agora eu vou alterar a estrutura do meu artigo. Vou vir em tipos de conteúdo e artigo. Aqui, ele tem aqui, ó, Manage Display, né? Gerenciamento de display. Droga, falhou. Então, aqui tá igual estava aparecendo no site, um em cima do outro. Aí, o que nós vamos alterar é aqui, ó. Use Layout Builder. E Save. E tem um outro que eu gosto de ativar, é que para ele mostrar o full content, ele mostrar também usando o Layout Builder. Se eu der um Save, ele vai aparecer agora lá em cima, full content. Então, vou fazer a mesma coisa. Save. No momento que eu fiz isso, sumiu aquela lista de onde estava cada coisa. Se eu clicar em gerenciar layout, ele vai mostrar agora um em cima do outro, igual estava no anterior. Como nós não queremos assim, eu vou remover ele. Remove. Eu vou adicionar um novo. Bem mais prático. Então, eu quero que o meu blog tenha duas colunas, né? Uma à esquerda vai ficar a foto pequena e à direita eu quero que tenha o texto. Então, two columns. Eu quero que seja 50-50, 33-67 ou invertido, coisa do tipo. Então, eu vou selecionar aqui 33. Vou colocar aqui só... Não precisa preencher, mas eu vou colocar aqui artigo. PD. Aí ele já criou aqui, ó, os blocos. A esquerda e a direita. Então, eu vou adicionar a esquerda. E aqui do lado, ele já aparece. Você quer colocar o quê? No caso, o que eu quero colocar é a imagem. Ele vai perguntar, a imagem, o título é image? Quer que eu mostre o título? Não quero. Quer que coloque a label? Não, vou esconder. Formato, imagem. E qual tipo? Eu quero que ela fique pequenininha. Pequena 220 por 220. E não quero que tenha um link para a pessoa clicar na imagem. Então, não vou alterar nada. Add. Então, ele já vai mostrar aqui como vai ficar a imagem. E aqui nesse, eu vou colocar o texto, que aqui se chama body. Então, texto. Label também não quero que apareça. E o formatador eu vou deixar padrão. Não vamos esconder nada. Então, ele foi lá e colocou um outro aqui. Adicionar bloco. E agora aqui do lado eu vou colocar as tags. Então, tag. Tag, label, vou deixar dessa vez. Vou deixar tudo do jeitinho que tá. Não vou alterar nada. E vou salvar. É em cima, eu salvo. Save. Agora, quando eu voltar para o site, mudou completamente. Eu tenho imagem à esquerda, eu tenho à direita o texto, as tags ficam aqui embaixo. Mas é só isso que dá para fazer? Não. Dá para você criar também tipos de conteúdos diferentes. Então, novamente, estrutura, content type, né, tipo de conteúdo, e eu vou adicionar um novo conteúdo. Lembra que eu falei do diário? Então, um tipo de conteúdo chamado diário. O resto é legal você preencher, mas para acelerar o processo eu não vou preencher. Perdoem. Então, save. E ele já vai criar um corpo. Aí eu vou adicionar. Eu quero um campo do tipo data. E vou colocar aqui, quando aconteceu. E salvar. Só uma data e save. Ele vai fazer as mesmas perguntas. A diferença é que aqui eu posso colocar que é obrigatório a pessoa preencher. E também posso colocar sempre que a data atual é a data que vai vir preenchida. Para se a pessoa está escrevendo sobre hoje, não vai precisar sempre ficar clicando e preenchendo. Então, Save Settings. Então, agora tem o campo quando aconteceu. Vou adicionar um outro, que é a de tags. Então, eu vou colocar aqui, ó, Entity Reference, referência de tags. Ele já puxou o nome tags, porque já existia. Então, dá para você reutilizar as coisas.
Vou colocar que é requerido. E vou colocar também aqui que se não existir, é para ele criar. Então, vou colocar aqui os dois. Não vou colocar nenhum default. Eu vou dar um save. Pronto, agora eu criei um novo tipo de artigo. Ou melhor, um novo tipo de conteúdo, que é o de diário. Então, se eu vier aqui em conteúdo, e add content, ele agora tem a opção diário. Eu posso colocar aqui, hoje foi show. Texto, eu vou colocar o mesmo, porque eu sou preguiçosa. Desculpa, gente. Aqui, ele já veio preenchido, mas caso seja uma outra data, ele vem o calendário para facilitar. E as tags, eu vou colocar show, vou adicionar um outro, hide, e pode pôr quantas desejar. Save, e ele vai aparecer um embaixo do outro. Ai, meu Deus, é por quê? Nós editamos a estrutura unicamente dos artigos. Nós temos que editar a estrutura também dos diários. Então, use Layout Builder, save. Só para repetir e ficar mais fácil. Manage Layout, vou remover o antigo e adicionar um novo. Esse daqui eu quero que seja 2 colunas. Aí eu quero que seja 25, 75. Adicionar. Aí aqui eu vou colocar as tags. Vou esconder. A label. Não, vou deixar a label. Inline. Add. Aqui. Eu vou colocar o texto. Vou esconder a label e salvar. E aqui embaixo das tags eu vou pôr a data. Cadê ela? Quando aconteceu. Eu vou deixar o título, então display title, e vou esconder a label. Vou deixar o resto como estiver, ok? Eu posso trocar o tipo de data. Eu vou colocar aqui do Brasil, América. Ah, gente, não estou vendo o Brasil. Gente. Ah, é São Paulo, gente, desculpa. Perdoa, pessoa. Tem que colocar São Paulo. RS São Paulo. E o tipo de data eu vou colocar assim, save. E salvar lá em cima. No momento que eu salvo, ele vai aplicar agora para todos os diários que eu criar. E, ficou bem feinho. Mas ficou já num outro formato aqui, a tags, quando aconteceu. Então, é isso. E o título da página aqui em cima. Uma outra coisa bem interessante é que se você estiver produzindo um site e precisar alterar o tema porque achou um outro mais interessante, desde que eles sejam relativamente compatíveis, se você alterar o tema, você não perde o que você fez. Então, eu vou voltar para o Oliveira. A única coisa que eu tenho que fazer é só colocar ele como padrão. E quando eu voltar para o site, ele alterou, respeitando o que eu havia selecionado. Então, 75, 25 de cada lado. Ele colocou o título. E se eu voltar aqui para a home, vai ter os outros. O Pride continuou também respeitando o que eu havia selecionado para esse cara. E, inclusive, para o que tinha imagem, ele clicou aqui, ó, uma thumbnailzinha aqui, ó, maravilhosa. Bom, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, gente. Eu acho que fui um pouquinho rápida, mas é meio que como criar um site Drupal básico.
Arrasou, Nicole. Que incrível. A gente já trocou uma ideia sobre Drupal, né? É super relevante a gente falar sobre essa tecnologia. E eu queria te fazer uma pergunta, amiga. A gente, quando conversou, a gente estava falando sobre como o Drupal ainda está... As pessoas estão conhecendo ele no Brasil. Ele é mais famoso lá fora. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre se as pessoas que, né, aprendem, por que aprender Drupal, se tem oportunidade de trabalhar com marcas internacionais, ou até mesmo de oferecer, né, esse serviço como uma pessoa empreendedora, o site para outras pessoas, oferecer essa nova tecnologia também no Brasil. Você entende, assim, está ligado um pouco nesse cenário, nessas oportunidades de mercado? Sim, o Drupal ele é, infelizmente, muito mais forte fora do Brasil. E aqui no Brasil tem muitas empresas que estão começando a usar ele hoje em dia, comparado meio que a outros CMS, né, esses gerenciador de conteúdo. É errado fazer uma comparação, mas eu diria que ele é mais organizado. Dessa forma, você tem a possibilidade, ou melhor, tem a menor possibilidade de você quebrar ele. Então, a comunidade ele é 100% gratuito, não tem, assim, vamos dizer assim, nada nele que é pago, sabe? Ele, você quer criar uma empresa de Drupal? Beleza, estuda, cria a empresa e não vai ter ninguém te cobrando algo em específico para usar o Drupal. E ele possibilita você criar desde simples blogs, como eu mostrei, como sites completos ou institucionais. Ele também permite com que você consiga criar até loja online. Eu não fiz isso ainda, mas é um desafio interessante. Então, ele permite, no quesito web, você criar tudo. E quando você vai um pouquinho mais a fundo, ele realmente tem um sistema de módulos que ele é tão bem feito a arquitetura dele, falando de uma forma mais técnica, que se você fizer errado, ele não permite que funcione. Então, meio que gambiarras não é bem-vinda no mundo ali do Drupal. Então, isso é bem legal, porque meio que você aprende a programar da forma correta. Então, tipo, eu só entendo de front-end. Legal, tem espaço para você. Você pode criar temas e você não precisa entender o back-end para começar a produzir algo em Drupal só mexendo com temas. Entendeu? Porque ele pode ser puramente CSS. Entendeu? Você mexer só na parte de CSS, você vai conseguir modificar completamente o tema. Se você precisar colocar só um JavaScript, ele também vai permitir isso. Eu quero criar um módulo que faz alguma coisa mirabulosa, mas eu não entendo nada de front-end. Beleza, nós temos temas que te ajudam com essa parte, e se você é o cara de back-end, você consegue produzir isso só para você e disponibilizar para a comunidade. Então, é tudo meio que, aspas, muito disponível. Só tem uma coisa que o Drupal dificulta um pouco, como vocês puderam ver, o meu site estava todo em inglês. No inicial, ele vem tudo em inglês, então isso dificulta um pouco, né? Ele gera uma barreira, mas a comunidade do Drupal, assim, é muito colega, sabe? Aquela comunidade que você pede ajuda e ela fala assim, tenta isso, faz isso, faz isso. Então, isso é muito legal. Então, meio que... Bom, se um dia vocês quiserem e precisar de ajuda, eu estou 100% disponível. E é isso, sabe? Nick, arrasou. Muito obrigado por trazer esse conteúdo aqui hoje pra gente, viu? Ô, Nick, eu estava até brincando aqui com a Antônia, que agora que a gente aprendeu, a gente poderia criar um site pra gente de hosts, né? Quem sabe? Não é? A divulgação dessa dupla aqui. Dupla. Super válido. E
Só para você ter ideia, o Drupal, ele meio que permite você criar, por exemplo, até formulários para pessoas se inscreverem para uma futura palestra e coisas do tipo, de uma maneira que você não precisa nem saber programar, sabe? Vamos assim dizer. Então, assim, é muito fácil. Bacana, Muito arrasou. bom. Obrigada, Nick, pela sua participação Por aqui nada. hoje. Um prazer. Até Obrigado, breve. Nick. Beijinho, Até prazer. mais. Tchau, tchau.